Meus alunos do oitavo B, mais uma vez é um prazer reencontrá-los ainda de forma virtual. Vamos começar a nossa aula de hoje, terça-feira. Eu, mais uma vez, aviso aos senhores, eu estou disponibilizando essas aulas lá no YouTube. Eu criei um canal, em verdade, eu não tinha, eu criei um canal para disponibilizar as aulas para os senhores, de uma forma fácil, e ajudar também outras pessoas. Porque, de repente, vocês têm um amigo, alguém que gosta de direito, principalmente de direito penal, e queira reprisar algumas coisas da época de estudos, pode indicar, pede para se inscrever lá no canal, dá um like, né? E avisa lá também para colocar o sinal. Minha produção está avisando para colocar o sinal lá no sininho, né? E aí o sininho, quando tiver novos vídeos, vocês são notificados. Sempre que vocês colocarem lá no sininho, todas as notificações que aparecerem, toda vez que a gente postar vídeo novo, que eu postar vídeos novos, os senhores serão notificados. Aí terão como acompanhando também. E, óbvio, eu estou disponibilizando na plataforma oficial da faculdade também, para que nós possamos continuar. Assim, por um lado, a gente fica triste, porque o bom é estar em sala de aula, mas por outro, pelo menos me dá a tranquilidade de saber que os senhores não vão perder o semestre, que seria péssimo. Já pensou perder o semestre por causa da pandemia? Então, o mínimo que as autoridades fizeram, eu entendo de uma forma positiva, foi dar essa possibilidade das aulas em EAD, que é uma espécie de ensino à distância, né, para que vocês possam pelo menos continuar e, com fé em Deus, terminar esse oitavo, ir para o nono, já poder fazer exame de ordem, assim que a ordem liberar, enfim, vai passar a classe. Daqui a pouco essa pandemia vai embora e nós vamos retomar as nossas vidas aí, se Deus quiser, tá bom? Na aula passada nós começamos a falar sobre a prisão em flagrante delito, lembrando aos senhores que no Brasil existem 3 tipos de prisões cautelares: a prisão temporária, que nós já falamos, da Lei 7.960 de 89, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias nos crimes comuns, 30 dias prorrogáveis por mais 30 nos crimes hediondos. Falamos também das prisões preventivas, né? Nós já avisamos en passant, vamos dar uma aula própria lá no artigo 312, vamos falar sobre a prisão preventiva, mas a prisão preventiva ela não tem um prazo definido, né? A doutrina fala que efetivamente ela deverá ser encerrada no prazo do artigo 400, que é de 60 dias. Mas nós sabemos que efetivamente não se consegue encerrar um processo em 60 dias, com raríssimas exceções, tá? E a prisão preventiva está lá no artigo 312 seguintes. E a prisão em flagrante, que é que nós tratamos agora, a prisão capitulada a partir do artigo 302 do Código de Processo Penal, e a matéria que nós estamos falando agora, tá? Na aula passada nós enumeramos quais são as 4 situações que permitem a prisão em flagrante. Para recapitular: estar cometendo delito, encontrado logo após a prática do delito, perseguido logo após a prática do delito, ou encontrado logo depois com objetos que demonstrem a sua participação, sejam eles armas, documentos falsos, facas, etc., que comprovem que efetivamente o indivíduo participou daquele delito. Essas 4 situações são taxativas, não há uma analogia, até porque no processo penal a analogia só bônus partem, não existe analogia malus partem, para prejudicar o réu, apenas para beneficiá-lo. Então, nesse caso aqui, são as 4 situações taxativas. Ou está lá naquelas 4 situações, ou não há que se falar efetivamente em prisão em flagrante. Lembrando aos senhores que o fato de não permitir a um delegado prender um indivíduo em flagrante não inibe o mesmo de indiciá-lo para que ele possa efetivamente responder ao inquérito e depois ao processo. A única diferença é que ele não será preso em flagrante. Também não obsta ao delegado de representar por uma prisão temporária, que eu falei agora há pouco para os senhores, ou prisão preventiva. Tá? É só para definir que a prisão em flagrante ela obedece os 4 requisitos. Se não estiver em flagrante, prenda-se de outra forma, mas não em flagrante. E o artigo 304, ele começa a elencar os procedimentos, a procedimentabilidade dos autos, como que se faz, como que se procede efetivamente com os autos de prisão em flagrante delito. Nós vamos falar ponto a ponto. Então, quando o indivíduo é preso, ele é levado para a delegacia, ele é detido num primeiro momento
pelos policiais em regra de rua, ou policial militar no dia a dia com policiamento ostensivo, ou a polícia civil se tromba com uma situação real de flagrante, ou ainda assim uma investigação acaba pegando o indivíduo, por exemplo, com tráfico de droga, que é um crime permanente e o indivíduo vai estar em flagrante a qualquer tempo. Lembra que nós falamos lá no artigo 303, na aula passada? Os crimes permanentes ao flagrante a qualquer tempo, tá? Elas perduram com o tempo, as infrações permanentes. Então o artigo 304 ele elenca, a partir de então, a forma procedimental, como o delegado, as autoridades policiais deverão agir no caso de uma prisão em flagrante. E nós vamos ler e eu vou explicar para os senhores. Apresentado o preso à autoridade competente, quando falar em autoridade competente aqui, pensem em delegado de polícia. Quem vai autuar o indivíduo em flagrante é o delegado de polícia. Às vezes os policiais prendem o indivíduo na rua ou conduzem e o delegado entende que não era caso de flagrante e apenas indicia o indivíduo. Os policiais até vão reclamar lá, mas quem decide é a autoridade policial. E para isso a autoridade policial é o delegado de polícia, a chamada autoridade competente. Uma competência circunscricional e não jurisdicional. Delegado não tem jurisdição, delegado tem circunscrição, juiz tem jurisdição. Ouvirá esta o condutor e colherá desde logo. Por que vai ouvir o condutor? Porque o preso não vai chegar lá ele sozinho e falar, olha, acabei de praticar um crime, estou em flagrante. Pode acontecer, a lei permite isso, que ele se entregue por si, a autoentrega. Mas em regra não é isso que acontece. Em regra ele é detido na situação flagrancial. Então se ele é detido é por pessoas populares ou ainda por policiais. Então o condutor é aquele que vai conduzir o flagrante delito. Em regra, policiais militares ou policiais civis ou ainda policiais federais também, ou GCMs, enfim, as autoridades da segurança pública. E colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Claro, porque uma vez que ele deteve alguém na rua e entregou à autoridade policial, ele será ouvido. A cópia do termo do auto de prisão em flagrante chama-se APFD. A sigla é A, P de pato, F de foca, D de dado. Auto de prisão em flagrante delito. Essa cópia será entregue ao condutor, depois que ele for ouvido, claro, depois que todas as pessoas forem ouvidas, e será entregue a ele um recibo do preso, como ele entregou o preso. E por que isso é importantíssimo? Porque imaginem que os policiais entregaram o preso sem nenhuma lesão. O preso é colocado na carceragem, folga com o carcereiro, os caras vão lá e arrebentam o preso. Se não tivesse documento de que ele foi entregue de forma legal, sem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de mácula na sua integridade física, a responsabilidade a partir de então é de quem deteve ali na carceragem, não dos policiais militares ou civis que entregaram aquele preso. Então esse termo de entrega de preso é uma garantia da observância dos direitos constitucionais do preso, dentre eles não ser espancado e etc. Na mão contrária, o cara chega lá arrebentado, o delegado vai mandar imediatamente que ele faça o exame de corpo de delito e vai constar no termo de entrega de preso as avarias, entre aspas, que ele checou, porque ele também quer se cobrir de não responder por um abuso de autoridade, por uma tortura, por uma violência arbitrária, que os senhores verão lá no artigo 322 ou 23 do Código Penal, tá? Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Então, a ordem qual é? Primeiro se ouve os condutores, que efetivamente conduziram. Por que primeiro se ouve os condutores? Que são policiais. E eu tenho que liberá-los para eles voltarem a trabalhar, voltarem às atividades fim, que é o patrulhamento, que é o policiamento. Depois se ouve a vítima, nos casos de crimes em que a vítima esteja presente, nos casos de crimes em que a vítima é sobrevivente. Depois se ouvem as testemunhas arroladas pelos condutores, pelos policiais que levaram aquele preso em flagrante até o local. Óbvio, se tiver testemunha. Se não tiver testemunha, se ouve a vítima e os policiais. Vou dar um exemplo para os senhores. Quando há o tráfico de drogas, crimes contra a saúde pública, a vítima é a saúde pública, todos nós.
Então, nem sempre num crime, quando se prende um traficante, pequeno ou grande, as pessoas da comunidade querem testemunhar e todo mundo corre para dentro de casa e ninguém quer testemunhar. O policial não tem como arrolar testemunha, ele vai conduzir o indivíduo, a vítima é a comunidade, a sociedade no contexto geral, o indiciado será o indivíduo, o acusado, e os policiais são os condutores e testemunhas. A palavra do policial ela tem um valor como qualquer outra testemunha, a não ser que efetivamente se prove que ele está trabalhando ali de forma ilícita, mas isso demanda um outro mecanismo de prova. E, por último, graças a Deus, em qualquer situação, inclusive no processo penal, por último, ouvirá o indivíduo que será preso em flagrante. No caso aí, o futuro réu ou não. Pode ser que ele vire réu ou não, dependendo do oferecimento ou não da denúncia. Mas ele é ouvido por último. Por quê? Porque é óbvio, eu tenho que me defender daquilo que eu sou acusado. Todo mundo vai lá e fala, não, eu estava correndo realmente, porque eu pratico esportes naquela região lá, estava correndo, como eu sou negro, como eu tenho uma aparência não muito boa, me confundiram, estão me acusando, é direito dele. Ele tem direito a dizer contrário àquilo que está sendo imputado contra ele, e ele tem direito, inclusive, pela própria Constituição, de permanecer calado, sem sequer abrir a boca. Ele não tem o dever de produzir provas contra si mesmo. É direito constitucional e ninguém o irá punir por isso. Vocês entenderam? Então, é uma coisa efetivamente viável. Dependendo da circunstância, é melhor ele ficar calado, principalmente se ele estiver só. Se ele estiver na companhia de um advogado, eu não aconselho ele ficar calado, porque se fosse para ele ficar calado, não precisaria do advogado. Às vezes tem colegas que são vagabundos, preguiçosos, chega no cara e fala, fica calado, aí depois a gente vê o que a gente faz. Porque o cara quer que o negócio tramite rápido, ele ganha o dinheiro e vai embora. Mas peraí, o dinheiro ele é consequência do trabalho digno e honesto realizado. Ele sempre virá de forma correta. Agora, não é porque eu estou com pressa de ganhar dinheiro que dane-se a vida, porque às vezes uma versão exculpatória, uma versão de inocência dita desde o começo, ela pode ser elemento até para pedir uma liberdade provisória, uma revogação de prisão preventiva. Por quê? Porque aquela historinha, se eu chegar para qualquer um dos senhores e falar, olha uma situação absurda. Os senhores subtraíram, furtaram o meu celular. Os senhores vão olhar para mim e falar, professor, você é louco? Olha a distância que nós estamos de forma virtual, como é que eu ia furtar o seu celular se eu não tenho nem contato com o senhor ou com você? Porque é natural do ser humano se defender. Um exemplo maior, Caim matou Abel. Quando eu era criança, eu sempre tinha dúvida se Caim matou Abel, Abel matou Caim. Aí comecei a ter os estudos bíblicos quando moleque, né? Na época do catecismo, peguei já e também criei uma coisa na cabeça que eu não esqueço mais. Eu tenho vários amigos chamados Abel. Agora eu não tenho nenhum, não conheço ninguém chamado Caim. Como eu não conheço ninguém chamado Judas. Então pense sempre que quem matou foi Caim, porque o vivo que era vivo, que morreu, que era do bem, era o Abel. Caim matou Abel, Caim andava 24 horas com Abel. E quando foi suscitado pelo pai, cadê o seu irmão? Ah, pai, ele saiu, hoje eu não o vi. Quer dizer, apesar de só estarem os dois, não tinha como ele negar a morte do irmão, ele até que uma condição meio natural, ele acabou já, num primeiro momento, se esquivando da responsabilidade. Então, o negar é natural. Não vamos fazer o absurdo que fez o Misael, né? Que não era nem investigado ainda, o caso da Mércia Nakashima, foi até o DHPP, lá em São Paulo, com o Dr. Olim, e falou, olha, estão investigando o desaparecimento da minha ex-namorada, lá, minha ex-noiva, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas ninguém nem chamou o senhor aqui. Não, mas eu não tenho nada a ver, não está nada a ver. Ficou tão desesperado que esqueceu a OAB lá. E aí, depois disso, os senhores sabem qual foi o desfecho, né? Porque se você não deve nada, eu não devo nada, estou no meu apartamento. Se tocar aqui o interfone, olha, a polícia, eu vou falar, pois não, vou descer e falar assim, olha, nós queremos ver o seu apartamento. Tá bom, o senhor tem um mandado? Não, não tem. Então o senhor não vai entrar, o senhor busca o mandado que não tem nada que esconder. Mas eu quero conversar com o senhor, sem problema nenhum, porque eu não devo nada. Agora, quando a pessoa deve, ela já meio que se auto-entrega. Mas o direito de negar a autoria é do indiciado, é direito dele, tá? Então ele é ouvido por último. Tudo que foi produzido, ele vai ter ciência através do advogado que o acompanha, e aí ele vai dizer se nega a autoria, se assume a autoria, e aí já pensemos numa Madalena arrependida para lá na frente pedir
aquela causa especial de redução de pena lá, aquela atenuante genérica lá do artigo 65, inciso 3, a linha D de dado, quando o réu confessa espontaneamente a prática do delito, ele tem uma redução de pena, que também às vezes é um caminho. Tem situações piores que batom na cueca, não tem muito o que falar, o indivíduo é pego com a boca na botija, não tem muito o que fazer. Então é melhor, às vezes, confessar e pedir uma pena menor do que tentar dar murro em ponta de faca, subestimar o juízo, que vai ter uma pena maior. E ele é ouvido por último, tá? Definam isso. O último a ser ouvido em qualquer procedimento penal, desde 2008, é efetivamente o indiciado. Aliás, essa redação aqui foi dada desde 2005. 2008 foi a grande mudança que teve anterior ao pacote anticrime. Em 2008 foi a penúltima grande mudança do Código de Processo Penal. 2005 teve uma pequena mudança, 2008 uma grande mudança e agora 2019 muita mudança, né? Mudou bastante coisa pela lei que eu sempre falo para os senhores, 13.964 de 2019, o pacote anticrime que eu disponibilizei no portal para os senhores lá e passei também para o Wagner. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, ou seja, aquilo que efetivamente que o condutor ou os condutores, que a vítima efetivamente disse, dará a convicção ou não à autoridade se vai ou não prender aquele indivíduo em flagrante. Olha lá, resultando das respostas fundadas a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança. Vamos fazer um adendo aí. Vocês vão anotar aí, Lei 12.403/11, Lei 12.403/11, em consonância com o artigo 322 do Código de Processo Penal. Vou repetir. Lei 12.403/11, que é a lei das medidas cautelares, que nós falamos lá atrás, em consonância, de acordo com o artigo 322 do CPP. Essa lei, ela diz o seguinte, para explicar essa primeira parte: sempre que a pena em abstrato, que é a pena do código, não a pena dada ao final, que é a pena em concreto, mas a pena do código. E na delegacia não se trata de pena em abstrato, somente de pena em concreto, somente de pena em abstrato, a pena que está no código. Quando a pena em abstrato, a pena do código, da lei, for igual ou inferior a 4 anos, o delegado deverá arbitrar fiança. Por isso que o legislador fala, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, porque se ele não tiver condição de prestar fiança, o delegado vai mandar recolhê-lo ao cárcere e ele vai ficar preso até a audiência de custódia. Nós vamos falar sobre ela no momento oportuno, até a audiência de custódia, onde o juiz de custódia decidirá pela manutenção, pela conversão, melhor dizendo, da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou soltará o indivíduo, tá certo? E prosseguirá nos autos do inquérito ou processo se, para isso, for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Então, no caso do delegado de polícia, ele não é competente para o processo, mas ele é competente para o inquérito. Com efetivamente a prisão em flagrante, ele está dando aso para a instauração de um inquérito. Por que o legislador no 304 falou encaminhará os autos se não for competente? Porque às vezes o delegado, às vezes não, e na maioria das vezes, o delegado de polícia que autua o indivíduo em flagrante não é o delegado que conduzirá o inquérito policial. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do primeiro DP. O primeiro DP ele funciona diuturnamente. No primeiro DP, normalmente, quando se prende o indivíduo à noite ou mesmo durante o dia, não é o delegado que vai conduzir o inquérito que está lá autuando o indivíduo em flagrante, e sim o plantonista. E quem que é o plantonista? O delegado de plantão. O delegado que efetivamente trabalha sob regime de plantão. Em regra, trabalha 12 por 24, depois 12 por 48. Acaba ficando até 72, até 3 dias, dependendo da escala que ele pegar. Mas o delegado de plantão não é o delegado que conduzirá o inquérito. Claro, nós estamos falando aqui de delegacias grandes, de grandes portes.
Delegacia do interior, o delegado bate escanteio, cabeceia, cata no gol, faz tudo, né? Mas aqui, em regra, o delegado que autua em flagrante não é o mesmo que conduzirá o inquérito. Por isso que ele diz aqui que quando ele não for competente, ele deve remeter a quem for competente, no caso do delegado. Processo nunca, o delegado nunca fará um processo. Processo é competência do fórum, do juiz de direito, tá certo? Mas aqui, então, ele sendo plantonista, que não será ele que conduzirá o inquérito, ele encaminhará para o cartório central e o cartório central, com o número de inquérito, distribuirá para o delegado competente. Parágrafo 2º. Presta atenção nisso, é uma questão que sempre cai em concursos públicos e eu pergunto geralmente na prova também. Olha lá. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Então, não é porque não teve testemunhas da infração que a prisão em flagrante não pode ser realizada. Lembra que eu falei agora há pouco, lá atrás, que a palavra dos condutores, principalmente no flagrante, elas têm um poder muito grande, principalmente em crimes clandestinos, crimes cometidos na clandestinidade, onde, obviamente, não se tem plateia. Em regra, as pessoas praticam os delitos, roubo, estupro, homicídios, em regra na clandestinidade. Então, geralmente não se tem as testemunhas oculares, tá? Então, mesmo assim, ele pode sim autuar. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, se não tiver efetivamente testemunhas oculares do crime, e oculares, entendam, oculares mesmo, visuais, que viram o delito, não tem problema. Eles vão ter que efetivamente colocar testemunhas do ato de flagrante. Em regra, o delegado pega 2 pessoas que estão aguardando lá, essas pessoas assinam como testemunha, não efetivamente se houve ou não o flagrante, não efetivamente se o indivíduo praticou ou não o crime, apenas são testemunhas da formalidade inquisitorial, da formalidade do inquérito policial, tá? Essas testemunhas, então, assinarão como testemunhas do ato e não da prisão, efetivamente, lá de trás da prisão em flagrante. Claro, se tiverem testemunhas, elas já serão ouvidas lá em cima como testemunhas do fato. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, senhor, não vou assinar não, malandrão, ou não souber, ou não puder fazê-lo, não souber quando o indivíduo for analfabeto, tá? Não puder fazê-lo quando o indivíduo, por exemplo, está baleado. O indivíduo foi roubar, acabou trocando tiro com o policial, está com a mão baleada, não consegue assinar. Aí não tem como. Aí nós vamos ter que trazer um instituto chamado testemunhas a rogo. Assinarão a rogo, ou seja, pessoas que assinarão também o ato comprovando aquele fato do indivíduo não querer assinar, não poder assinar ou não saber assinar. Tá? Olha o que diz aqui o parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. O delegado então vai ler, mostrar o porquê que ele está prendendo aquele indivíduo. Vocês 2, vocês não viram nada. Ele está se recusando a assinar. Ele não tem condições de assinar porque ele é analfabeto. Analfabeto, geralmente, até eles pedem para colocar a impressão digital com aquele carimbo de carimbinho lá. Ou ainda ele não pode fazê-lo, porque olha, ele está com as 2 mãos aí enfaixadas, quebradas, tomou tiro, não consegue assinar. Ele é destro, está com a mão direita com tiro, não consegue assinar, está lá com a mão engessada. Então, ele vai pegar essas 2 testemunhas, ele foi socorrido no hospital e voltou lá para acompanhar o flagrante. Ele vai pegar essas 2 testemunhas e elas assinarão a rogo. Quando vocês ouvirem falar que houve assinatura a rogo, separado, R-O-G-O, a rogo, é porque 2 pessoas testemunharam o ato procedimental e não, efetivamente, o fato criminoso lá atrás. Tá? Esses vão, então... É como se eles estivessem assinando pelo indivíduo que se negou, que não pôde ou que não sabe fazer. Parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades
e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Esse advento daqui, senhores, ele veio em 2016. Por que veio esse advento? A incidência de mulheres bandidas, no mau sentido, mulheres criminosas, aumentou muito. E é muito comum mulheres serem presas em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, em que às vezes se prende dentro do barraco. Ela está lá, ela fazia do barraco o local da guarda da droga, o depósito para a droga, e aí, como o crime de tráfico é um crime permanente, os policiais chegam lá por denúncias anônimas e descobrem aquele barraco, arrombam o barraco e acham a droga. Tá lá, isso é muito comum, viu? Não pense que é incomum. Tá lá a mulher com mais 2, 3 crianças, às vezes uma criança de colo, mais 2, 3 crianças. E os policiais ficam num impasse, porque eles têm que prender aquela mulher. Eles levam a mulher, normalmente pedem para ver se tem alguma vizinha, alguma pessoa que possa ficar ali com aquelas crianças até que se resolva a situação, e o delegado vai interrogá-la e vai perguntar: olha, a senhora tem filhos? Tenho. A Maricota, a Joaninha e a Rosinha. E aonde estão? Os policiais me trouxeram, não deixaram elas vir, elas ficaram chorando lá. Quais as idades? 5, 3 e 1. Que o cara pobre da favela parece que gosta de fazer filho de escadinha. E tem gente para ficar com ela, fala assim, não, eu que ficava com ela. Porque isso vai influenciar, inclusive, na audiência de custódia do dia seguinte. Tá? Mas o delegado é obrigado a fazer essas, efetivamente, indagações. Se provado que não há ninguém para ficar, ele tem que tomar a providência de comunicar ou melhor dizendo, não há, o conselho tutelar, para providenciar auxílio para aquelas crianças extraviadas, que elas vão ficar extraviadas, vão ficar sem ninguém. Então isso é obrigatório também, não é mais facultativo. Olha lá, artigo 305, e só para não deixar no meio termo, funciona quando a autoridade comunica o conselho tutelar que várias crianças ficaram abandonadas, que a mãe está presa e o pai está em Lins, local incerto e não sabido, não se sabe onde o pai está, o conselho tutelar vai até o local, recolhe essas crianças e leva para um abrigo de incapazes, que é um local próprio para manter crianças que têm os pais presos por quaisquer motivos. Tá? Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Isso é só uma definição legal porque existem cidades, olha, não vai longe, hein? Hoje eu acho que mais difícil, mas em 2001 ou 2002, eu fui numa cidade do Mato Grosso que o delegado era um cabo da Polícia Militar. Ele não lembra o nome, era uma cidadezinha bem pequenininha. O delegado era um cabo da Polícia Militar. Ele era dativo, ele era nomeado delegado porque não tinha um delegado para cumprir as funções ali. Então eles pegaram o cabo mais antigo, nomearam esse cabo delegado, ele ganhava, obviamente, como delegado e tinha as atribuições de um delegado de polícia sem selo. Ele não era delegado ao rigor da lei, mas ele era nomeado. Então, as cidades mais longínquas. Hoje é muito difícil, raramente uma delegacia, por menor que seja, não terá um delegado. Ou, com certeza absoluta, terá escrivães e investigadores. Né? Mas, excepcionalmente, se não tiver, o delegado pode efetivamente pegar uma pessoa qualquer do povo, que saiba, obviamente, digitar, e o nomeará ad hoc, é como se fosse um escrivão ad hoc, se escreve ad hoc com H separado, que é o escrivão que não é escrivão, que vai agir apenas naquele momento ali para poder cumprir as formalidades do ato de prisão em flagrante. Artigo 306, importantíssimo, põe um asterisco aí nesse artigo 306. Então eu dei uma dica aí, hein? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Então, classe, o delegado de polícia ele tem 3 obrigações. Olha lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, ou seja, a cadeia que ele está preso, serão comunicados imediatamente, primeiro ao juiz competente. Em São Paulo, ao juiz do DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais. Em Guarulhos, ao plantão,
ao juiz que estiver trabalhando no plantão do fórum, tá? Tem que comunicar, e a lei dá o prazo de 24 horas para essa comunicação. Fala imediatamente, mas tem um prazo aí de 24 horas. Ao promotor, obviamente, que é o Ministério Público, e também terá que avisar a família do preso, quando ele indicar a família, ou ainda alguma pessoa que efetivamente o preso indique. Isso acontece também. Eles perguntam para o preso: o senhor quer avisar alguém da sua prisão? Ah, eu quero avisar a dona Maricota, que ela é tia do padrinho do meu primo. Tá bom, vamos ligar então para a dona Maricota e avisá-la que o senhor está preso aqui no primeiro DP, no segundo DP, no terceiro, enfim, na delegacia que ele estiver. Isso acontece e é normal. Parágrafo 1º ainda do 306, que eu havia falado do prazo. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Muito importante isso. Isto vem ocorrendo, sim, de forma normal. Por quê? Porque mesmo com o advento dessa Lei 12.413, inclusive que inseriu essa situação, não havia ainda as audiências de custódia. Hoje as audiências de custódia são uma realidade. O indivíduo no dia seguinte, mesmo sábado, domingo, ele é normalmente submetido à audiência de custódia. Os juízes plantonistas, eles ficam lá para fazer a custódia. Tá? E nessa audiência de custódia ele vai decidir se vai manter o indivíduo, se vai relaxar a prisão, se ela for ilegal, se vai manter o indivíduo preso, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, aplicando-se lá o que prevê o artigo 319 das medidas cautelares que nós estudamos lá a partir do artigo 282, lembram? Então é isso. Ele tem 24 horas de prazo sob pena de relaxar essa prisão, para comunicar o juiz competente. Essa comunicação não é facultativa, ela é obrigatória. Ele tem que comunicar, porque esta comunicação fará com que efetivamente já se tenha conhecimento de que o indivíduo está preso. Porque a partir da Constituição de 88, ninguém mais é detido para averiguação. Antigamente, antes de 88, era muito comum o indivíduo ser detido para averiguação. Isso é proibido. A partir de 88 só se prende em flagrante delito, que é o capítulo que nós estamos tratando, pela prisão temporária da 7.960 de 89 ou pela prisão preventiva do artigo 312. Não se prende mais ninguém para averiguação, não se detém ninguém para averiguação. Por isso que imediatamente as autoridades competentes deverão ser informadas quanto àquela prisão. E outra coisa importante, se o indivíduo indiciado não declinar o nome do advogado, porque tem indivíduos que já são do crime, então ele já tem o nome de cor e salteado, o telefone do advogado. Então eles já fornecem o nome do advogado, mas se ele não fornecer o nome do advogado, o delegado será obrigado a remeter cópia do auto de prisão em flagrante delito à Defensoria Pública, porque o defensor público atuará em favor daquele indivíduo, inclusive na audiência de custódia. Professor, eu passei para o 5º ano agora, estão surgindo algumas coisas aí, e efetivamente o advogado ele pode ir só na audiência de custódia? Claro, volta e meia me ligam, já fizeram o flagrante e querem um advogado para acompanhar o preso na audiência de custódia. Quando eu não posso ir, eu mando um dos meninos que trabalham comigo no escritório lá, o doutor Ricardo, o doutor Leonardo, eu peço para eles, a gente combina, faz um meio a meio e racha os honorários, é melhor dividir do que efetivamente não ganhar nada. Eles vão lá e fazem com bastante sucesso, inclusive. A maioria das vezes conseguem a liberdade provisória na audiência de custódia. Mas chegando na audiência de custódia, se aquele indivíduo não tiver um advogado constituído, que é o advogado pago, a Defensoria Pública o defenderá, normal, isso é legal. E o delegado já vai ter informado a Defensoria Pública acerca daquele indivíduo que não tem um advogado. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Classe.
isso aqui é uma coisa muito importante. O policial brasileiro, ele não tem a cultura que nós aprendemos desde criança dos policiais americanos. Aquela cultura de deter o indivíduo e dizer a ele, declinar a ele os direitos constitucionais. O senhor tem direito a permanecer calado, tudo que o senhor disser poderá e será usado contra o senhor no tribunal, o senhor tem direito a um advogado, o senhor tem direito a um telefonema, enfim, todos os direitos do preso são declinados ali já. O nosso policial é mão para a cabeça, vagabundo, você está preso e leva lá para a delegacia. Por maldade, não, porque a cultura é assim. O dia a dia, a quantidade de crimes, etc., fez com que, efetivamente, deixássemos essas formalidades para o auto de prisão em flagrante delito. Só que o delegado, sob pena de nulidade absoluta, olha, gravem isso, sob pena de nulidade absoluta e relaxamento da prisão, ele terá que entregar ao preso a chamada nota de culpa. O termo jurídico é esse mesmo, nota de culpa. Então, ele em 24 horas terá que entregar uma nota de culpa. E o que é a nota de culpa? Faz de conta que seria, é uma folha de sulfite, faz de conta que fosse essa, aqui em cima vai estar a Secretaria de Segurança Pública, o número da delegacia, o nome do delegado que está autuando, o nome completo do indivíduo que está sendo autuado, com os artigos pelos quais, ou o artigo pelo qual ele está sendo enquadrado, o nome das duas testemunhas e a assinatura das mesmas e do delegado de polícia. Então, esta é a chamada nota de culpa. Essa nota de culpa, ela é entregue ao preso e recibada, o preso reciba, porque o preso é malandro. Ele, sabendo que dá para relaxar a prisão, ele pode alegar o seguinte, falar assim, olha, não me entregaram aí, senhor, não me entregaram a nota de culpa. O advogado menos experiente vai lá e pede um relaxamento da prisão pela não entrega de nota de culpa, que seria um elemento para relaxar a prisão. Só que no corpo do auto de prisão em flagrante tem lá a cópia da nota de culpa recibada pelo preso, pelo amor de Deus, né? Então, vai no corpo do flagrante e verifica se foi elaborada. Se não foi, também não fala nada para o delegado ali, porque se falar, o delegado tem 24 horas para fazê-lo. Às vezes, na correria, delegacia cheia, se come bola. E aí é um elemento para tentar brigar por um relaxamento de prisão, tá certo? E, para nós finalizarmos por hoje, artigo 307 ainda, falando da prisão em flagrante delito. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Então, por que o legislador colocou esse? Porque, efetivamente, o indivíduo pode praticar o delito na presença do próprio delegado ou contra o próprio delegado. O indivíduo, por exemplo, pode praticar um desacato contra o delegado. Esses dias atrás, não sei se os senhores viram na internet, passou um deputado do Rio de Janeiro, parece que um deputado estadual, ele estaria fazendo uma festa lá durante o período de quarentena, os policiais militares foram até ele não se conformou, quebrou o pau, foi algemado, conduzido até a delegacia, preso lá por desacato aos policiais militares, né, e por infração de medida sanitária do artigo 268, que vocês vão ver, já viram, quarto ano já viram, tá? E efetivamente chegando lá, ele desacatou a delegada, começou a bater boca, desacatou a delegada deu um flagrante nele por desacato, que na verdade não é um flagrante, é o termo circunstanciado, porque o crime tem a pena máxima de 2 anos, mas juntando tudo, acabou depois arbitrando uma fiança para ele lá. Mas nesse caso, quem era o condutor? A própria delegada, porque ela tecnicamente foi aviltada, afrontada em sua honra profissional e ela efetivamente deu a voz de flagrante àquele indivíduo. Só que mesmo ela tendo dado voz de flagrante, ela tem que arrolar testemunhas, né, e efetivamente encaminhar esses autos também no período de 24 horas para comunicar o juiz daquela prisão. Tá certo? Então nós paramos aqui no artigo 307, essa aula. Eu não estou correndo, primeiro que estamos no ritmo normal, e segundo porque eu quero que os senhores aprendam. Realmente a ideia é que os senhores aprendam, a ideia é que os senhores tirem dúvidas e me questionem, eu estou sempre à disposição, já falei isso ao Wagner, tá? Não lembro, eu acho que foi criado um grupo para tirar dúvidas, eu estou à disposição.
Lembrando aos senhores que lá no meu canal do YouTube essa aula vai ficar salva também, vocês podem dar o like lá se gostaram da aula, o dislike se não gostaram, toda crítica construtiva é sempre bem-vinda. E também se inscrevam no canal, que aí quando tiver matéria nova, uma aula nova, ou mesmo alguma entrevista, alguma coisa relacionada ao direito penal, os senhores já são comunicados, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e nos veremos na próxima aula, se Deus quiser. E oremos a Deus para que acabe logo essa pandemia, né? Fiquem com Deus. Obrigado.